Uma coisa que eu queria falar é justamente uma metodologia, né, que vocês têm, que é reload. Antes da gente começar, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, chegou até a virar matéria de jornal aqui em São João. Queria que vocês contassem um pouco do que é essa tecnologia, como foi também, não deve ser algo fácil implantar uma nova metodologia, como é que foi esse processo de implementação também, contar um pouco. Sempre pensando em nos diferenciar e nos posicionar e trazer inovação para o nosso atendimento, que agrega muito. O Laerte ainda é uma pessoa que nos inspira e fala bastante disso aí com a gente. A gente via desde 2009, ou até antes da gente ter a Regine, alguns gargalos, alguns desafios que faltava para que a gente tivesse mais sucesso e melhores resultados para os nossos alunos. Juntando com isso, nós vimos alguns erros ou ajustes que eram necessários fazer na nova Regine, que era um modelo de negócio, é um modelo de negócio totalmente diferente da outra, que em questões comerciais. Então, falamos, Fábio, precisamos criar algo que seja inovador, que seja um diferencial, que a gente consiga, né, corrigir esses erros operacionais e comerciais, mas ao mesmo tempo a gente gere mais resultados, entregue mais serviços e melhore a nossa experiência para os alunos. Daí, olhando alguns cases de sucesso para o Brasil afora e conversando, falou, nós já temos mais ou menos um esqueleto da maneira que a gente trabalha tudo isso, vamos criar a nossa metodologia. Então, nós unimos todo o nosso conhecimento técnico, quando a gente fala de treinamento, de padrão de movimento, de avaliação e tudo mais, com uma outra questão de um atendimento à excelência, que a gente preza muito pelo bom relacionamento humano, que a gente gosta de vários processos que acontecem lá dentro dessa metodologia, que não se encontram por aí, né? Que é algo bem inovador, bem completo e que você consegue usufruir praticamente todos os dias da semana, com muita tecnologia envolvida, mas sem deixar o principal que a gente acha que é o lado humano, que é o bom relacionamento, que a gente é um gestor de saúde, a gente essa proximidade com o aluno, sabe? Entender esse feeling de saber adequar, saber identificar o que ele quer e adequar o que é o mais correto, para que ele faça para o resto da vida, para que ele crie o hábito e cultive bons hábitos, né? Não que simplesmente a gente acha que determinado tipo de treino é esse, ele vai fazer isso mesmo que for na marra. Não, ele vai virar a esquina e não vai voltar mais. Então a gente aliou tudo isso, sabe? Trazendo novidade, trazendo tecnologia, trazendo novos equipamentos, trazendo uma estrutura diferenciada, um ambiente totalmente limpo e um bom atendimento de todos os nossos funcionários, né? Em toda a nossa equipe e um treinamento de excelência, não deixando a parte do treinamento que a gente gosta de capacitar cada vez mais os nossos professores. Enfim, é bem complexo. Ó, uma coisa que. Daí Pode falar. um dos desafios, né, da metodologia o tipo, nosso sistema é tipo all inclusive. Então você não faz mais só musculação, só treinamento. É um diferencial. Na avaliação, que é super moderna, super intuitiva, a gente já vê quais são os objetivos, as metas, as deficiências, as individualidades e as preferências. E nisso a gente já consegue prescrever o que o aluno vai fazer, não só a musculação, mas um match pilates, mais um body balance, né? E daí, mas eu não consigo comer direito, não tenho uma alimentação certa. Nós temos a nutricionista que faz parte da nossa equipe, faz parte do plano, então você tem um acompanhamento nutricional. Então tudo isso faz parte de uma gestão de resultado, que é uma linha de tempo onde a gente tem determinado todos os processos, né? Você vai chegar, vai passar por uma avaliação física, funcional, uma análise de sintomas, porque a gente quer ter essa visão 360 graus dos nossos alunos. A gente não quer apenas saber quanto que é massa magra e massa gorda. Não, quer saber como é que está a sua disposição, como é que está a sua saúde de maneira geral. Então, um dia antes ou uma hora antes da avaliação, você responde um questionário muito simples ali. Isso nos dá vários dados que a gente possa para a gente que possa prescrever um treino eficiente, seguro e que te gere prazer. O que eu não sei hoje, né? Mas na minha opinião, vocês já estão prontos para, já é um modelo pronto para escalar e virar franquia. Que bom. Porque não, assim, porque o grande, assim, o que eu acompanhei a criação
né, o lançamento desse método. E eu acho que ele resume tudo aquilo, essa preocupação que vocês têm com o aluno, com os seus alunos. E que eu percebi, avaliou todos esses gaps, esses pequenos problemas que as academias normalmente têm, veio para solucionar dentro de uma metodologia exclusiva criada por eles. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico é a avaliação. Eu já falei várias vezes para eles já, que às vezes é muito comum, às vezes começa, mas às vezes não acontece aquela avaliação e tal. E eles têm essa preocupação e muita tecnologia. O negócio é do futuro. Você entra num negócio lá, parece uma TV lá, o negócio... É bem legal. É uma experiência muito boa. É bem legal. E eu acho que... E aí o ponto que eu vejo, assim, que é essa questão de escalar. Na minha opinião, prontos para poder escalar. E o que eu acho mais interessante, legal pra caramba, por mais que eles estejam saindo do operacional, a equipe fala a mesma linguagem. E isso tem a ver com franquia, com você tem esse mesmo padrão. Não importa se tiver uma oportunidade, sei lá no Mato Grosso, eu tenho certeza que com essa experiência, a gestão que vocês fazem, vai ser como se eu estivesse lá dentro, lá dando suporte. A gente preza muito por isso, né, Fábio? Porque como a gente criou essa metodologia, a gente quer que todo mundo fale a mesma língua, né, dentro daquilo que a gente acredita. Então a gente está sempre ali treinando, capacitando, nos reunindo, nos ajustando para que a gente fale a mesma língua. Eu acho muito legal que eles acabam transmitindo isso mesmo, porque às vezes é muito comum a gente falar, não, são pessoas, é experiência, aquela coisa assim, mas na prática às vezes acaba sendo... Dentro dessa metodologia, um professor atende no máximo 4 alunos, tá? Mas como o nosso espaço não é tão grande, a gente tem um número de profissionais grande, é um atendimento muito próximo, consegue dar bastante atenção, consegue corrigir os erros, ajustar o que for preciso ali. Então, fora isso, a gente ainda tem a toalhinha de... lá, uma conveniência. Uma conveniência, então você não precisa levar toalha, você pega uma toalhinha ali cheirosinha, embrulhada, esterilizada, você vai tomar um cafezinho especial, você tem um loungezinho, a gente procura fazer os mimos para que o atendimento seja realmente acima da média. Você não precisa nem fazer exercício, só vai lá. Conhece? Mas o outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é essa preocupação com o bem-estar. Porque assim, não é só... quero... Pô, olha que legal, você faz uma avaliação quase que, eu não sei, quase meio que psicológica. E aí, como é que você tá? Você tá bem hoje? E às vezes a pessoa nem pergunta, e aí, como é que você tá? Às vezes, o próprio aplicativo ali, vocês tendo esse cuidado, né? Acho bem legal. A gente vê tantas marcas e tantos setores, né, evoluindo, se modernizando, né? Farmácia, que não tem mais cara de farmácia, açougue, ficando cada vez mais bonito. Por que a academia não pode ser assim, né? Então, acho que estamos indo para esse lado. E até uma dúvida que eu tenho, muito com o que você falou, já pode até responder em relação à própria Regine em si. Porém, algumas academias a gente sabe que não é bem assim. Eu queria saber qual é o papel da academia em si na retenção do aluno. Você já falou um pouco, assim, no sentido de que muitas vezes a gente vai para academia e quando a gente chega em casa se sente culpado de não voltar no outro dia e acaba sempre parecendo que é sempre culpa nossa, que a gente não consegue, assim. Eu queria saber como, às vezes, quiser colocar talvez em porcentagem, assim, qual a porcentagem de uma academia na retenção do aluno. É óbvio que a parte mais dele, vamos supor, 80% deve ser do aluno. Mas qual é o papel que ela tem, sabe, em segurar, em incentivar, em fazer com que vire uma rotina mesmo, sabe? De academia, no ramo fitness, tem várias divisões de modelo de negócio. Algumas que prezam, né, nenhuma é melhor que a outra. Vai de acordo com a estratégia de atendimento, de atuação de cada um. Tem público para todo mundo. Então, nós que estamos com o pé na boutique e na academia premium, nós temos que ter um atendimento excelência e uma entrega de resultados acima da média para que a gente gere uma maior fidelidade. Por isso que a gente tem que ter todos esses processos muito bem alinhados e realmente tratar muito bem o nosso cliente. E a primeira coisa que eu acho que faz acontecer é essa adequação da gente ter o feeling da identificação das pessoas. Hoje em dia elas chegam lá, mas o físico é o menos dos problemas, né? Tem muita questão emocional, hoje em dia está cada vez mais forte, muitos traumas e tudo mais. Então a gente tem que ter um certo cuidado para prescrever algo que gere prazer, que ela vai fazer há bastante tempo. Daí diverge muito o percentual do que é uma evasão de uma academia simples, uma academia low cost, por exemplo, né, que é uma Smart Fit da vida.
Daí os caras às vezes nem vão tanto. Tem gente que nem só passa o cartão e não vai. É a estratégia deles de negócio. É uma potência, né? Então, para nós, a gente até tem um índice baixo de evasão, né? Nós trabalhamos com planos mais longos, porque nós defendemos que é um projeto, a gente não vende só serviço. A gente quer que as pessoas fazem atividade física para sempre, né? E para isso requer um tempo de prática para interiorizar o hábito, né? Quando você vai dirigir, você fica lembrando de dar seta, né? Você tem que pisar na embreagem, você lembra, depois fica de maneira automática. Então a gente fala que o exercício é a mesma coisa. Quando você começar a ter um tempo... de vida também, né? Que vocês têm que Exato. implementar. É isso mesmo, é o estilo de vida. Então a gente está lutando para que as pessoas insiram a prática de exercício, cultive bons hábitos, por isso que tem a nutricionista ali. A gente não gosta de nada muito radical para não traumatizar, para que as coisas vão acontecendo de maneira natural. Tem pessoas que conseguem muita facilidade, tem outras que têm dificuldade, mas são perseverantes, e tem aqueles que já têm várias objeções que a gente tenta ali quebrar, né? Que se não mudar a chave não vai conseguir, né? Mas a gente tenta tratar no colo, né, Fábio? A gente tenta fazer o possível, faltou, a gente entra em contato, né? Incentiva, cria as possibilidades, mas não tem esse horário, vamos ver o outro, não estou gostando disso, vamos fazer aqui. Deve ser meio chatinho pra vocês, no geral, mas assim, isso é muito o que acaba sendo o diferencial, assim, de vocês, porque é difícil a gente ver. Eu mesmo tive... Não foram experiências boas com academias aqui na cidade mesmo, de chegar e falar, nossa, tipo, não tem ninguém, ou tem uma pessoa ali que vai te falar uma coisinha ou outra. Então... É que você não foi ainda na Regina. Vai lá pensar. E tem épocas que às vezes a evasão é maior, tem épocas que a evasão é menor. O reload, a gente está tendo menos isso do que antes, porque antes a gente era só 2 ou 3 vezes na semana, e daí se a pessoa era 2 vezes na semana e falta uma e não conseguia repor, o que você vai conseguir entregar de resultado para essa pessoa 1 vez por semana só? 2 indo já é pouco, a pessoa tem que fazer algo mais, né? Saiu a nova diretriz aí da Organização Mundial da Saúde que temos que fazer de 150 a 300 minutos de atividade física semanal de moderada a intensa. Conta videogame? É aqueles que jogam beisebol lá na frente do... Então, as pessoas têm que se praticar atividade física pelo menos 4 vezes por semana, fazer a catraca girar o tempo todo, né? Com os benefícios, né, imediatos, a médio e a longo prazo. Então, é difícil a gente falar em números porque varia bastante de academia para academia. Você comentou um assunto que eu achei muito interessante, que foi de períodos do ano que isso pode aumentar ou diminuir. Eu queria que vocês falassem, assim, por exemplo, desse pré-carnaval, essa época que a gente está chegando agora, como é que a academia funciona, se tem realmente um aumento muito grande, e se depois que acaba tem também uma saída... E qual o papel também da academia nesse intervalo de tentar mudar isso? Então, com o reload, a gente percebe muito nas faltas, né? Porque os planos são longos, então as pessoas ainda estão dentro dos seus planos aí. Mas com certeza existe, né? Por exemplo, fim de ano agora, entre as férias escolares, a gente mudou tudo por causa da pandemia e tudo mais, mas geralmente... Entre as férias escolares, os pais já têm que ficar dando atenção um pouco mais para os filhos e tudo mais, ou saem para viajar, os compromissos de fim de ano, enfim. Já diminui dezembro, janeiro passou as festas, já volta, todo mundo volta, procura, projeto verão, rápido, todo mundo quer. Perdeu os 15 quilos de peru que você comeu. E aí vai também até carnaval, depois do carnaval que a coisa deslancha mesmo. Frio, às vezes cai um pouco. Mas como o nosso plano é longo, a gente sente na minoria. E tem um pessoal que é bem assíduo e vai mesmo assim. Eu acho bem legal vocês falarem isso, que é algo que a gente não para pra quando pensar. Eu acho que é algo mais personalizado, eu acho que é menos do que... É irrelevante, né? É um pouco menor isso do que o público de maneira geral. Mas essa flexibilidade do reload eu acho bem legal. Imagina, você não tem essa, pode vir uma, vem quando você pode ir de segunda a sexta. É legal, porque aí pessoas não podem, por exemplo... A gente quer que frequenta, a gente quer que insira o hábito. Então, quanto mais prática tiver, bem orientada, claro, vai ter melhores resultados. A vida melhora em todos os sentidos, né? Então, a gente até... tá falando que a gente está focado total em saúde, né? Você viva mais, viver mais tempo, seja feliz, alcance seus sonhos. E viver bem também, né? Exato. Nós somos muito importantes, né? Os profissionais de educação física. Desde quando a gente nasce,
A gente tem que aprender a nadar para sobreviver. Vontade de fazer academia agora. Né? Pré-escola, né? Aprende a ser mais, desenvolver coordenação motora, todas as capacidades físicas, a educação física escolar é extremamente importante, trabalho coletivo, cada um desenvolver sua função, adolescência e até adulto e até no fim da vida. Né? Então nós somos muito importantes. Então as pessoas têm que se priorizarem a sua saúde para poder, né, melhorar a vida em todos os sentidos, seja profissional, seja pessoal, seja em autoestima, em tudo que a gente tiver saúde, a gente vai ter. Que horário que vocês estão fazendo lá? A gente... Não, pode. Tá, Jóia. A gente abre às 6 horas da manhã e está indo até meio-dia. E volta às 15 horas e está indo até às 21 horas. Nós fizemos essa pausa, né? Depois da pandemia teve os decretos, nós tivemos que diminuir um pouco o horário. Mas nada impede que futuramente aí a gente toque aberto de acordo com a demanda.